Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre trauma na gestante. Cerca de uma em cada 12 gestantes vão sofrer algum tipo de trauma. Essa é a incidência que é a prevalência de acontecimento desses eventos durante o período de gestação, historicamente estudado e descrito. Cerca de 20% dos óbitos maternos não relacionados à doença obstétrica são devidos ao trauma. Daí a importância do conhecimento e do debate desse assunto, sempre com a percepção de que vamos nos deparar com um binômio que deve ser cuidado de maneira bastante criteriosa, sempre com a prioridade à atenção materna, à preservação principalmente da mãe, mas não esquecendo que após a atenção inicial à gestante, preservação de sua integridade, a sua estabilidade cardiorrespiratória, o feto deve receber também a sua atenção, os seus cuidados e a identificação precoce de alterações importantes no feto, muitas vezes causadas pela própria alteração que já está acontecendo na mãe e que eventualmente pode não ter sido ainda detectado pelos mecanismos de equilíbrio, de compensação que muitas vezes o organismo lança a mão para a manutenção de sua integridade. É importante que, então, que além da percepção desse cuidado a um binômio que tem essa interação, podendo haver prejuízo bilateral ou concomitante dessas duas partes importantes, que também se reconhecer as alterações anatomofisiológicas que ocorrem no período de gestação, alterações vasculares, alterações respiratórias, entre outros. E reconhecer naquele evento particular qual tipo de dano, qual tipo de agressão foi empreendido a essa gestante e qual tipo de dano consequente a ele para se medir e se tentar evitar ou tratar aquelas condições que levam ao risco materno ou ao risco do feto. Pacientes que no estado gestacional se apresentam para tratamento ou para investigação em situação de emergência devem ser foco de uma atenção multidisciplinar, onde o atendimento inicial pelo clínico, pelo emergencista, deve já suscitar a avaliação concomitante ou seriada de obstetra, neonatologista, anestesiologista e dos diversos especialistas que podem ser necessários ao tratamento das diversas lesões possíveis em situações de emergência e trauma. O trauma na gestante é dividido em dois grupos principais: aqueles acidentais, que são principalmente causados por acidentes automobilísticos, mas também por quedas que podem ser da própria altura, geralmente são, mas podem ser queda de escada, entendendo que a gestante, devido à sua alteração do centro gravitacional, pelo aumento do útero gravídico e o peso que se impõe nesse abdômen em direção, em projeção frontal, acaba tirando o equilíbrio dessa gestante, que muitas vezes acaba vindo a cair. Além dos traumas acidentais, então, descritos, principalmente relacionados a acidente automobilístico e queda, existem também os traumas intencionais, causados por tentativa de suicídio, por tentativa de homicídio, onde a utilização de armas de fogo, a arma branca, podem levar a lesões importantes. Também em relação ao grupo dos eventos intencionais, temos as agressões relacionadas ao sexo, ao estupro, à violência sexual, à violência doméstica, todos esses assuntos que serão de alguma forma abordados ao longo desse vídeo. A avaliação primária da paciente gestante em situação de trauma
deve ser similar àquela avaliação de trauma da paciente não gestante, aquela avaliação preconizada pelo ATLS. E assim, a gestante deve ter, então, primeiramente avaliada as suas condições respiratórias, a permeabilidade, ou permeabilidade das suas vias aéreas, imaginando que essa paciente, da mesma forma como a paciente obesa, tem uma alteração anatômica que muitas vezes dificulta a manipulação das suas vias aéreas, mamas muito grandes, que impossibilitam ou dificultam muitas vezes a manipulação do laringoscópio, o seu cabo esbarrando na mama da gestante, atrapalhando a correta mobilização dessas vias aéreas. E quando a paciente gestante já era obesa antes da gestação, então essa situação às vezes se agrava ainda mais, necessitando de um cuidado no posicionamento dessa paciente para que haja uma maior facilidade na manipulação dessa paciente, caso seja necessário a intervenção e manipulação de vias aéreas. Então, lembrar sempre que essa paciente pode ter essa dificuldade, avaliar se há algum grau de obstrução, algum grau de incapacidade ventilatória espontânea da paciente, se há um grau de alteração neurológica importante que impossibilite a sua ventilação, e lembrar que também existe, devido à ação da progesterona, um edema de mucosa importante que muitas vezes altera a anatomia dessas vias aéreas. Existem alguns trabalhos que mostram que muitas pacientes, na evolução da sua gravidez, apresentam uma alteração anatômica de vias aéreas que muitas vezes leva à dificuldade dessa manipulação. Outro aspecto importante na gestante é que, da mesma forma que no obeso, na criança, são pacientes que têm um consumo energético muito alto. A gestante ela tem um consumo metabólico extremamente elevado devido ao crescimento do útero gravídico, ao metabolismo da placenta e o metabolismo do feto, as mamas que crescem e se preparam para a amamentação. Então, são pacientes que consomem muito oxigênio e uma desvantagem que se soma a essa é a diminuição da sua capacidade residual funcional. São pacientes que têm um deslocamento cefálico do diafragma que impulsiona na direção cranial a base pulmonar, fazendo com que haja facilidade de microatelectasia, redução do volume residual e, assim, redução do reservatório de oxigênio naquela região, fazendo com que, em situações de apneia, a sua dessaturação aconteça de uma maneira muito mais rápida. Então, são dois aspectos que levam a essa dessaturação, é o alto consumo de oxigênio e a diminuição da capacidade residual funcional. Ela também pode apresentar, e geralmente apresenta, aumento da resistência de vias aéreas pelo edema de mucosa, provocado também pela progesterona. Essas pacientes, quando chegam ao pronto-socorro, que em situações de desvantagem ou de insuficiência respiratória, precisam manter uma saturação elevada de oxigênio para abastecer tanto o seu próprio corpo como o feto, que apresenta esse aumento de consumo de oxigênio de maneira bastante expressiva. Indica-se a utilização de oxigênio todas as vezes que a saturação de oxigênio cair abaixo de 95%, ou a pressão parcial de oxigênio estiver igual ou menor que 60 milímetros de mercúrio. Lembrar que essas pacientes têm uma maior sensibilidade dos centros respiratórios ao CO2 e elas acabam hiperventilando naturalmente, fazendo com que haja uma queda na pressão parcial de dióxido de carbono. Isso é uma coisa que ocorre naturalmente e é uma coisa que é importante para essa gestante, para ela depurar o CO2 que é produzido também de maneira mais intensa. Essa hiperventilação leva a uma alcalose respiratória
que é parcialmente compensada pela maior eliminação de bicarbonato pela via renal. Então, um paciente que se encontra normalmente com uma PCO2 em torno de 28 a 35, é uma paciente que está, do ponto de vista ventilatório, no seu padrão normal. Se por acaso ela apresentar uma pressão parcial de CO2 acima de 35, provavelmente ela está começando a descompensar a sua parte ventilatória, e muitas vezes isso associado à queda da saturação de oxigênio leva à necessidade de intervenção, de acesso às suas vias aéreas para uma ventilação e oxigenação melhor. É importante, porém, que não se hiperventile essa paciente, porque uma queda mais expressiva na pressão parcial de dióxido de carbono vai levar a vasoconstrição útero-placentária, prejudicando mais ainda aquele feto que se encontra eventualmente já em dificuldade. São várias as ferramentas utilizadas na avaliação de vias aéreas. Nesse diapositivo temos esses exemplos de avaliação com métodos mnemônicos bastante interessantes que levam à percepção de dificuldade na colocação e vedação da máscara facial para ventilação em caso de necessidade, e muitas vezes a impossibilidade dessa ventilação em pacientes que apresentam as características apresentadas aqui. Então, sempre paciente obesa, paciente que tenha eventualmente história de radioterapia na região cervical, paciente que apresenta, que é tabagista ou tem história de ronco. Então, são pacientes que já apresentam algum fator premonitório, preditor de dificuldade de utilização de máscara facial. Também devido a alterações anatômicas, possivelmente apresentadas pelas pacientes, ou algum grau de obstrução, muitas vezes é difícil também a instalação de via aérea supraglótica, uma máscara laríngea, etc. Tem que ser avaliada de acordo também. E a laringoscopia, que também leva os seus riscos na paciente gestante. É sabido que há uma dificuldade, uma falência de intubação na população geral, na ordem de uma em cada 1.200 tentativas de intubação, enquanto na gestante essa relação é mais ou menos de uma para cada 300 tentativas de intubação. Então, é uma falência de intubação muito mais frequente e que se deve a essas alterações anatômicas. Então, a utilização dessas ferramentas com esses métodos mnemônicos, mas principalmente a avaliação naquela paciente que necessita de intubação, a mobilidade cervical e a abertura da boca, que são individualmente fatores que levam com frequência ao prognóstico quase de 100% de certeza de que você não vai conseguir intubar a paciente com a laringoscopia convencional. Se a paciente não abre a boca o suficiente, lá aqueles 3 dedinhos, 5 centímetros mais ou menos, ou se ela não tem uma mobilidade cervical, muitas vezes você não vai conseguir colocá-la na posição olfativa, que é a posição ideal para a laringoscopia e intubação, e essa paciente pode sofrer, pode apresentar dificuldade extrema. De qualquer forma, se a paciente chega numa situação emergencial, com a sua via aérea bastante comprometida e necessidade extrema de acesso, as técnicas, as alternativas devem ser utilizadas, a utilização da ventilação sob máscara, se não é conseguida, a utilização de técnica supraglótica, se não é conseguida, a utilização de tentativa de intubação com laringoscopia, que se não for conseguida, nessa situação emergencial, praticamente inviabiliza a utilização do fibroscópio, talvez uma utilização de um videolaringoscópio, que também nem sempre que não é 100% certeira a laringoscopia, mas que garante uma taxa de sucesso extremamente elevada. Naquelas pacientes que eventualmente se apresentam com lesões tão importantes que o acesso por vias
por via aérea através de utilização da cavidade oral, se for impossível, o acesso cirúrgico. A tentativa de intubação nasotraqueal, principalmente as cegas, deve ser pensada com bastante cuidado nessas pacientes grávidas, uma vez que pela ingurgitação venosa e edema de mucosa, é muito comum sangramento importante na manipulação da cavidade nasal delas. Então, é uma contraindicação talvez relativa, ou pelo menos um risco aumentado, que deve ser pensado bastante nessas situações, uma vez que se você traumatiza numa tentativa de intubação nasal na paciente que já tem via aérea difícil, você depois precisar uma outra técnica alternativa vai acessar uma via aérea com sangue, com outras dificuldades e o risco de broncoaspiração, inclusive. Aqui nesse diapositivo, à esquerda, então, apresentando uma figura descritiva, onde se vê várias, ou as principais, alterações anatômicas e fisiológicas da paciente gestante, que vai, então, apresentar algum grau de dificuldade ou risco na nossa manobra de intubação quando ela for necessária. Então, são pacientes que apresentam elevação do diafragma, que faz com que haja um rechaçamento das bases pulmonares em direção cranial, diminuindo a capacidade residual funcional. Por outro lado, isso leva a um volume corrente maior, já que o trajeto percorrido durante a ventilação espontânea nessa paciente, ela parte de uma altura mais elevada para que, após a contração total do diafragma na fase inspiratória, o curso seja maior, então isso gera um volume corrente maior. Isso associado à maior frequência respiratória, causada pela maior sensibilidade dos centros respiratórios ao CO2, faz com que a paciente gestante tenha um volume minuto muito aumentado e que aumenta durante a evolução da gravidez. A progesterona também diminui o tônus do cardia, fazendo com que haja uma maior facilidade de regurgitação de conteúdo gástrico. Então, pacientes que eventualmente não estejam em jejum e as pacientes de trauma e emergência, geralmente tem uma diminuição do seu esvaziamento gástrico, isso pode ser intensificado devido à progesterona, devido à pressão mecânica que aquele útero exerce sobre o próprio estômago. Esse conjunto de situações faz com que haja uma maior facilidade de retorno do conteúdo gástrico para esôfago e vias aéreas, podendo causar uma broncoaspiração com maior facilidade do que na paciente não grávida. Também ocorre nessas pacientes uma alcalose respiratória pela própria hiperventilação, ocorre um aumento do retorno venoso, uma diminuição do retorno venoso dessa paciente, que faz com que haja engurgitamento da vascularização e uma vasodilatação global, causada também pela progesterona, que causa edema de vias aéreas, e aí fazendo com que essa paciente, então, que é uma paciente, como foi dito, hipermetabólica, tenha um desbalanço completamente desfavorável no momento em que ela eventualmente apresente uma apneia e uma dessaturação mais acelerada. A figura central mostra uma publicação de 2008 do Anesthesiology, em que uma paciente foi fotografada na avaliação de suas vias aéreas no período não gestacional, onde ela apresenta ali um malampate tranquilamente 1, onde se vê todas as estruturas que podem ser observadas na avaliação do malampate, mas que na evolução da sua gravidez evoluiu para um malampate 4. Isso pode acontecer, geralmente essa evolução desfavorável não é tão intensa, mas imaginando uma paciente de malampate 2 evoluindo para malampate 3 ou 4, vai corroborar o que foi dito anteriormente, onde essas pacientes apresentam, sim,
uma alteração importante da sua anatomia, o que pode dificultar sobremaneira a manobra de laringoscopia e intubação. Outro fator importante é o posicionamento da paciente na mesa, como pode ser visto na figura acima e à direita, em que o posicionamento da elevação do tórax com a diminuição do ângulo entre mandíbula e tórax pela extensão, o aumento desse ângulo, na verdade, pela extensão da região cervical, vai fazer com que haja uma área maior de manipulação do laringoscópio na hora da eventual intubação dessas pacientes. A mama atrapalha, o abdômen atrapalha e rechaçando durante o decúbito essas estruturas torácicas em direção cranial, e esse posicionamento, então, posicionamento elevando o tórax e hiperestendendo o pescoço, vai facilitar sobremaneira essa manipulação, observando sempre a manutenção da posição olfativa, com a instalação de colchins suboccipitais, que fazem com que esse posicionamento seja otimizado para a laringoscopia. Uma dica especial, mencionada nos diversos guidelines de Viera Difícil, é a tentativa de se estabelecer um plano horizontal através do qual uma linha imaginária consiga alcançar desde o meato auditivo até a parede anterior do tórax. Isso faz com que haja uma abertura importante da região, a separação importante da região de mento em relação ao tórax, facilitando também essa manipulação. Então, continuando a abordagem sugerida pelo ATLS, o suporte avançado da vida em trauma, passamos pelas vias aéreas e pela respiração da paciente. Agora vamos abordar a parte cardiovascular da paciente. Então, pacientes que chegam com trauma, pacientes gestantes, elas necessitam de acessos venosos calibrosos para garantir uma reposição de líquido cristalóide e ou sangue, caso haja necessidade. A atenção especial à volemia, lembrando que essas pacientes têm um aumento da volemia naturalmente, que pode chegar a 45% até 50% ao final da gravidez, que é devido à ação da progesterona, que atua tanto estimulando a eritropoetina renal, fazendo com que a eritropoetina aumente o estímulo na produção das hemácias, fazendo com que haja um aumento do volume eritrocitário, mas principalmente agindo a nível de eixo renina-aldosterona e fazendo com que haja uma maior retenção de sal e água. Então, aumenta o volume de hemácias, mas aumenta mais ainda o volume de plasma. Essas pacientes apresentam, por conta disso, uma volemia aumentada, como disse, de até 45%, mas que é principalmente às custas de plasma. Então, elas têm um aumento da volemia, mas têm uma diminuição do hematócrito. Isso é esperado, é a anemia fisiológica da gestante, funciona muito bem, aumentando a capacidade de fluxo sanguíneo pela melhora na reologia sanguínea, mas que muitas vezes, associado àquela taquicardia que essa paciente apresenta, e essa taquicardia acontece por causa da vasodilatação que a progesterona produz, diminuindo a pressão arterial diastólica, e essa diminuição da pressão arterial diastólica vai fazer com que haja ativação de barorreceptores que vão aumentar o tônus simpático, aumentando a frequência cardíaca. Então, a paciente que tem hipervolemia com vasodilatação e aumento da frequência cardíaca. Essa paciente, se ela tiver um sangramento importante, muitas vezes o próprio sistema autonômico dela vai fazer com que haja uma adaptação e uma compensação às custas de vasoconstrição. Isso pode atrasar bastante a percepção da perda volêmica dessa paciente. Pacientes grávidas em gestação já avançada, muitas vezes apresentam mais de 1.000 ml de perda sanguínea sem ter
a queda da pressão arterial de maneira muito significativa. Mas, nesse momento, o feto já está em sofrimento há bastante tempo, porque essa vasoconstrição compensatória leva à diminuição do fluxo sanguíneo útero-placentário. Então, é preciso que essas pacientes sejam avaliadas de maneira bastante criteriosa. Manter a pressão arterial dessa paciente, lembrar que há uma queda de cerca de 5, 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, uma queda de 10 a 15 milímetros de mercúrio na pressão diastólica e um ataque cardíaco que acontece normalmente na gestação, principalmente ao final dela. E esse estado, que muitas vezes engana na nossa avaliação, deve ser avaliado com muito critério. Então, a volemia na gestante deve ser preservada, a transfusão deve ter um gatilho mais conservador, mais liberal do que nas pacientes não grávidas, uma vez que a perda sanguínea da gestante vai levar primeiro ao prejuízo fetal. E uma outra coisa extremamente importante na gestante que chega para atendimento em situação de trauma, principalmente aquelas que apresentam diminuição do seu estado hemodinâmico, o deslocamento uterino para a esquerda. Lembrar que toda paciente que tem o fundo uterino acima da cicatriz umbilical já começa a ter comprometimento do retorno sanguíneo pela veia cava inferior. Isso provoca uma diminuição da pressão diastólica final, uma diminuição do volume sistólico, uma diminuição da pressão arterial, que vai causar um prejuízo importante para a mãe ao final de algum tempo, mas muito precocemente ao feto. Então, o deslocamento uterino para a esquerda vai fazer com que haja uma facilitação desse retorno venoso pela veia cava inferior, com o menor prejuízo ao seu estado hemodinâmico. A paciente que apresenta hipotensão em situação de trauma, ela deve ter o seu volume restaurado o mais brevemente possível. A tentativa de restaurar a pressão arterial nessa paciente grávida com vasopressor apenas ou precocemente vai agravar a vasoconstrição uteroplacentária, piorar o grau de isquemia daquele feto. Então, primeiro, tenta-se a restauração com volume e, na falta de resposta a essa conduta, aí sim, se houver necessidade, a utilização de vasopressor. Lembrar também a avaliação global dessa paciente, sempre pela pesquisa, se essa paciente tem história de alergia, se está em uso de alguma medicação, se ela usa medicação cronicamente ou usa alguma medicação por conta do seu estado gravídico. A utilização, o questionamento do tempo de jejum da paciente, principalmente o tempo de jejum antes do trauma, que muitas vezes no momento do trauma é esperado uma diminuição pelo estresse do esvaziamento gástrico. E que tipo de acidente aconteceu, que tipo de mecanismo aconteceu, para se tentar entender como foi aquele vetor, como aquele vetor afetou o corpo dessa gestante e entender que tipo de lesão ele pode ter causado. Pacientes com estados hipovolêmicos, com baixa de pressão arterial, diminuição de fluxo sanguíneo periférico, pode necessitar de recursos para aumentar a liberação de oxigênio tecidual. A acidose é um dos fatores que facilita, por desviar a curva de dissociação da oxihemoglobina para a direita, facilita então a remoção do oxigênio da hemoglobina e liberando esse oxigênio ao tecido. Então, é importante que se evite a utilização de bicarbonato em situações de acidose leve a moderada. Ao invés disso, é importante a reposição volêmica, manter um estado euvolêmico ou trabalhar para chegar a esse ponto.
mantendo sempre a ventilação adequada, com o CO2 expirado entre 28 e 35 milímetros de mercúrio, mantendo uma pressão parcial de oxigênio igual ou maior que 60 milímetros de mercúrio e uma saturação de oxigênio arterial igual ou maior que 95%. Essa é, em tese, a orientação, o melhor caminho para se tentar equilibrar esse paciente, a não ser que realmente essa acidose evolua para níveis inferiores a 7,2. Procurar sempre os focos de sangramento para tentar, então, fazer a hemostasia e, eventualmente, a cirurgia reparadora ou, em situações de extrema gravidade, tentar, então, fazer o controle de danos para que, em tempo ideal, se controle a patologia que ocasionou esse estado de maior gravidade. Lembrar sempre que o baço é o órgão abdominal que mais frequentemente leva a sangramento importante. A lesão esplênica é a lesão mais importante e mais comum nessas pacientes que evoluem com hemorragia, com sangramento oculto em trauma de abdômen, portanto, deve ser sempre pesquisado, avaliado isso. Situações de equimose, dor abdominal extensa e intensa devem ser, então, foco de muita atenção. Pacientes que evoluem para parada cardiorrespiratória, que apresente ritmo fibrilável ou chocável, podem e devem ser submetidos à desfibrilação. Não há risco aumentado para o feto, e o risco que ocorre é um risco que, em relação ao benefício que isso pode trazer, recuperando o batimento normal da mãe, então é uma necessidade a desfibrilação. Sem o retorno da circulação materna, também não vai haver viabilidade fetal. Atenção também para gestantes que tenham o sangue RH negativo ou desconhecido para a reposição inicial de amostra de sangue compatível com o dela, ou no caso de não se conhecer ou de indisponibilidade, utilizar um sangue RH negativo para que não ocorra a aloimunização dessa gestante. Outros pontos importantes em relação ao trauma na gestante é a atenção a possíveis lesões internas, lesões ocultas, que possam passar então desapercebidas e podem evoluir com piora progressiva do quadro clínico. A lesão do útero é uma lesão possível, não muito frequente, mas pode acontecer tanto esgarçamento, o útero pode simplesmente entrar em contração, e essa contração ela é tão mais frequente quanto mais severo é o trauma e quanto mais precoce é a gestação, com maior risco para o feto. Mas pode haver também esgarçamento, até ruptura uterina. A ruptura uterina pode levar a complicação grave hemodinâmica da mãe e do feto, com perda de líquido amniótico e sangue para o interior do abdômen da mãe, que muitas vezes tem a irritação peritoneal amenizada pelo estado gravídico e pode eventualmente passar desapercebido. Mas com o quadro de dor abdominal súbita e a monitorização cardíaca fetal mostrando súbitas alterações de ritmo, frequência e resposta, podem ser sinais importantes que são corroborados, primeiro pelo exame de palpação do abdômen, que muitas vezes surpreende as partes do feto completamente palpáveis, muito facilmente palpáveis, e também a polarização do útero para de uma forma irregular, assimétrica no abdômen, e uma palpação muito mais dolorosa do que o normal. A bexiga também é sujeita à lesão com mais facilidade no trauma de abdômen da gestante, uma vez que ela é comprimida pelo útero, tendo uma posição mais anterior e superior. Além disso, exames de imagem podem surpreender o aumento
do diâmetro por dilatação dos ureteres e até algum sinal de hidronefrose devido ao próprio útero que está comprimindo aquela bexiga, fazendo com que haja diminuição da velocidade de eliminação da urina, que pode ser um fator confundidor. Os rins são também sujeitos a alteração funcional devido ao que foi mencionado agora, e também são fontes de lesão possível no caso de acidente ou de trauma perfurante, seja por arma de fogo ou arma branca. O diafragma mais elevado, cerca de 4 centímetros acima da altura do diafragma da paciente não grávida, faz com que vísceras abdominais possam ser lesadas por lesão penetrante, mesmo na altura do tórax, até o quarto espaço intercostal nas lesões anteriores e até a altura do ponto inferior da escápula. Uma lesão penetrante pode ainda causar lesão abdominal, lesão de vísceras de maneira importante, tanto dos intestinos quanto lesões hepática ou esplênica, dependendo da altura dessa lesão. Importante também saber que, se por acaso tiver que fazer alguma punção ou drenagem torácica, esse procedimento deve ser feito 1 ou 2 segmentos acima daquele segmento, daquele espaço intercostal que seria utilizado na paciente não grávida. O peritônio, como disse, pode apresentar uma atenuação da sua resposta à presença de sangue no abdômen, no espaço intraperitoneal, devido ao cortejo endocrinológico da paciente gestante e também devido a dor que já é característica na paciente grávida, pode haver confundimento com o diagnóstico. Um outro fator importante é a possibilidade de lesão de estruturas ósseo-articulares. Muitas vezes, a frouxidão ligamentar na paciente grávida pode confundir no exame de imagem, que pode assemelhar-se à disjunção de sínfise púbica da junção sacroilíaca devido a essa frouxidão ligamentar. Mas se houver realmente luxação ou fratura, o sangramento pode ser bastante intenso e a necessidade de estabilização de fratura de pelve é um ponto de extrema importância na possibilidade de restauração do estado hemodinâmico da paciente, uma vez que a instabilidade de fratura de pelve pode levar a uma perda sanguínea oculta de extrema gravidade. Outras questões que devem ser avaliadas, levantadas adequadamente, são a questão, por exemplo, da paciente que está em período, em idade reprodutiva, que deve ser questionada se está grávida ou não. Muitas vezes essa gravidez ela é inaparente, ela é desconhecida, e também muitas vezes a gravidez, mesmo conhecida, é numa paciente que não consegue se comunicar, não consegue informar, na falta de acompanhante que o possa. Então, há necessidade da pesquisa da gravidez através do exame laboratorial. Então, interrogar a gravidez é sempre importante, principalmente no conjunto de outras informações, se tomar a decisão se essa paciente vai ser direcionada a um centro onde há atendimento de maternidade ou se ela vai ser mantida no pronto-socorro, no pronto-atendimento geral. Quem vai avaliar é o emergencista, vai ter que chamar um cirurgião ou vai ter que pedir a solicitação de avaliação também de um obstetra, de um neonatologista e assim sucessivamente. Então, interrogar a gravidez vai auxiliar na tomada de decisão da paciente, se ela vai, inclusive, para uma UTI, para uma maternidade. A paciente grávida deve ser também conhecido a idade gestacional. É importante entender que pacientes com gestações cujo o fundo uterino assuma posições acima da cicatriz umbilical vão ter comprometimento
do retorno venoso, caso sejam mantidas em decúbito dorsal horizontal. Então isso deve ser programado, a tomada de decisão em relação também ao posicionamento da paciente. Pacientes instáveis devem ter, como foi comentado, o seu útero deslocado para a esquerda. A gravidade da lesão vai ser importante também na tomada dessas decisões, de para onde vai ser encaminhada a paciente, uma vez terminada aquela primeira avaliação e primeiro atendimento das situações emergenciais. Pacientes de trauma muito grave vão ser mantidos eventualmente em setor, em centro de referência de trauma, onde o aporte e suporte são mais adequados a esse tipo de situação, principalmente se a gestação se encontra abaixo de 23 semanas, onde há uma pequena interferência em relação à parte hemodinâmica da paciente. Então, a paciente nessa situação de trauma grave, principalmente com gestação ainda inicial, até 23 semanas, ou naquelas pacientes que sejam gemelar ou macrossômico, que pelo menos o fundo uterino não atinja a cicatriz umbilical. Essas pacientes são preferencialmente mantidas em pronto atendimento, em atendimento de trauma, ou, eventualmente, se não há nenhum procedimento cirúrgico, encaminhar essa paciente para UTI. Pacientes com traumas menores, e principalmente com o polo cefálico uterino, o fundo uterino acima da cicatriz umbilical, devem ser preferencialmente atendidas ou em conjunto com a obstetra e com o auxílio de aconselhamento do neonatologista, ou já preferencialmente encaminhadas para uma maternidade onde vão ser então avaliadas de maneira mais adequada. É difícil avaliar a gravidade, por exemplo, de perda sanguínea na paciente grávida, como foi mencionado anteriormente, e a caracterização de uma situação de gravidade, então, é completamente diferente nessa paciente. Por isso, o Bashbaum ele estabeleceu alguns critérios que podem ser de extrema utilidade na avaliação dessa paciente. Paciente que deve ser mantido em observação por um tempo mais prolongado, que eventualmente aquelas 4 a 6 horas que a maioria dos protocolos aconselham manter em observação em paciente gestante de trauma. Então, paciente que apresentar hematúria, sangramento interno de alguma característica, ou que apresentou em algum momento perda de consciência ou alguma fratura, essa paciente vai ser mantida por pelo menos 24 horas em observação, porque são situações que podem ser premonição de agravamento, ou que podem, com muito mais facilidade, induzir ao trabalho de parto prematuro, descolamento de placenta, que pode acontecer principalmente nas primeiras 6 horas, mas pode acontecer com menos frequência até a 24ª hora. Então, os protocolos, os guidelines, eles orientam manter a paciente em observação após um trauma até 4 horas, o guideline canadense. E o guideline americano e europeu em observação pelo menos até 6 horas. Mas, se por acaso houver algum sinal de comprometimento maior, então manter essa paciente por pelo menos 24 horas em observação. Então, essa avaliação primária, ela engloba todas essas avaliações de vias aéreas, respiração, a parte circulatória, e segue através da pesquisa da letra D, né, a deficiência importante, ou disfunção importante apresentada pela paciente, aquele setor do seu corpo que apresenta um comprometimento que pode ser de extrema gravidade em relação a risco de perda de vida ou órgão, e assim a exposição da paciente, a letra E do ATLS, levando a um exame completo de todo o seu corpo, céfalo, pélvico, a cabeça, região cervical, sempre atento, dependendo do tipo de trauma, para lesões de coluna cervical, torácica ou lombar, principalmente o risco da lesão cervical
região que fica bastante vulnerável nos momentos em que mais necessitamos de dar uma assistência de manutenção da vida, como por exemplo a manobra de laringoscopia e intubação. Entender que essa situação é uma situação que exige uma avaliação multidisciplinar para acompanhamento do caso de acordo com cada complicação que se surpreende durante a avaliação geral da paciente. Se há necessidade de um neurocirurgião, no caso de trauma craniano, ortopedista no caso de fraturas, e assim sucessivamente. Mas sempre pensando, principalmente naquela paciente que tem uma gestação acima de 23 semanas, a avaliação, acompanhamento e aconselhamento do obstetra e ou do neonatologista, principalmente nas situações em que há viabilidade comprovada desse feto. Situações em que o feto já apresenta sem batimentos cardíaco-fetais, são situações que devem ser avaliadas caso a caso, como o quadro clínico está se desenvolvendo para ver se há necessidade outra de realizar uma cesariana ou se a conduta vai ser expectante em relação a isso. Muito importante a avaliação da história da paciente, a história clínica pregressa, comorbidade, medicação em uso, a história obstétrica anterior e presente dessa paciente, se tem alguma complicação obstétrica como pré-eclâmpsia ou outra, o tipo de mecanismo do trauma e quais as lesões que esse trauma causou e a medicação em uso, as alergias e também o tempo de jejum dessa paciente. A avaliação através do exame físico é direcionado às possibilidades de lesão, mas também, quando dá necessidade da avaliação obstétrica, uma avaliação direcionada também. E os exames de imagem que vão ser direcionados às manifestações, sinais e sintomas que se apresentem ou ao quadro neurológico que se encontra. A avaliação obstétrica deve contar com a avaliação da intensidade, duração e frequência de contração uterina, que em associação com a idade gestacional vai servir de direcionamento na tomada de conduta. Gestações muito precoces, que não estão ameaçando a vida da gestante, então devem ser mantidas o máximo possível, aquelas muito próximas do termo, se houver indicação, então deixar evoluir para o parto normal e ou, segundo avaliação, uma cesariana, caso haja essa indicação. Avaliar a presença de sangue na vagina, que pode ser decorrente tanto do trauma da própria vagina, lesão uterina, descolamento de placenta, um vasa prévia ou outras situações que possam levar a risco maior tanto da mãe quanto do feto. Lembrar sempre que a presença de sangue na vagina deve ser um sinal de que pode haver uma placenta prévia, por exemplo, e a manipulação desse exame vaginal deve ser feito com muito cuidado. Se há alguma suspeita ou uma interrogação durante a gravidez de que possa haver uma placenta prévia, o toque para avaliação do colo uterino deve ser feito apenas após a realização da ultrassonografia para ver se não vai provocar nenhum acidente maior. Líquido na vagina também pode ser sinal de ruptura das membranas e, nesse caso, deve ser feito o exame com muito cuidado de asepsia para que não haja contaminação. Tecido estranho na vagina que pode surgir por lacerações e por lesões tanto de útero, feto ou da própria vagina. E o exame do colo uterino, quando possível, deve ser feito tanto para ver o seu comprimento, se está dilatando, em que nível que está, avaliar, quando possível, a relação céfalo-pélvica para ver se o paciente está evoluindo para um trabalho de parto, mas há uma desproporção céfalo-pélvica que vai impossibilitar o parto normal, então a realização da cesariana, caso haja indicação. E sempre aventar a possibilidade do exame do reto também dessa gestante, em algumas situações que podem suscitar suspeita de lesão também da ampola retal.
há uma necessidade de atenção na interpretação dos exames laboratoriais da gestante. Como foi dito anteriormente, ocorre um aumento da produção de hemácias, mas um aumento da retenção hídrica mais importante, levando a uma anemia fisiológica da gravidez, onde há aumento de hemácias, mas um aumento mais importante do volume plasmático. Isso gera uma queda tanto no hematócrito quanto na concentração de hemoglobina. A hemoglobina fica em torno de 9 a 11 gramas por decilitro, o hematócrito em torno de 31 a 35, e há também um aumento expressivo na contagem leucocitária, levando a um número tão alto quanto da ordem de 14 a 16 mil. Por outro lado, em relação aos fatores de coagulação, há um aumento importante, tanto do fibrinogênio quanto dos fatores 7 e 10. O fibrinogênio é um ponto importante de observação. O seu valor, em geral, na não grávida, em torno de 200, 250, na gestante assume valores tão altos quanto 400 a 500 miligramas por decilitro. Então, é importante essa observação. Paciente com sangramento que apresenta concentração de fibrinogênio reduzida, principalmente se tiver a nível daquela concentração normal para a paciente não grávida, sugere uma redução importante da quantidade ideal de fibrinogênio na circulação, com necessidade de reposição. A reposição de fibrinogênio, como vamos ver, é às custas ou de concentrado de fibrinogênio ou de plasma fresco, ou de crio precipitado. O plasma fresco congelado, ele tem muito pouca quantidade de fibrinogênio e não resolveria a necessidade dessa paciente, a não ser com volumes extremamente elevados. Então, é a reposição de fibrinogênio, principalmente às custas ou de concentrado de fibrinogênio ou de crio precipitado. As situações em que a paciente se apresenta gestante com trauma e que há suspeita de lesão intraabdominal, seja lesão fechada ou penetrante, o exame de imagem pode ser muito esclarecedor e muitas vezes se faz necessário para abreviar o tempo de recuperação, de ressuscitação do caso em questão. Então, a primeira indicação normalmente é o FES, o exame focado de ultrassonografia abdominal no trauma, que faz com que muitas vezes surpreendamos lesões de maior monta, podendo também avaliar desde pericárdio, os 4 quadrantes abdominais e assim uma observação importante de todas as possíveis grandes causas de comprometimento. Não é o exame mais detalhado, mas ele surpreende lesões maiores, surpreende muitas vezes a uma lesão uterina importante, o descolamento de placenta é muito pouco sensível à ultrassonografia, mas naqueles casos em que apresenta estabilidade e que o ultrassom ele apresenta ele não apresenta alteração importante, pode ser direcionada tanto para tomografia computadorizada, que é um exame que apresenta uma sensibilidade e especificidade muito maior, com possibilidade de surpreender um sem número de lesões, desde vias urinárias, descolamento de placenta, entre outros. E nos casos que apresentam mais estabilidade, até a realização da ressonância magnética, que é um exame que é um pouco mais detalhado, mas leva mais tempo e em casos de instabilidade, muitas vezes, ele se torna inviável. A grande preocupação em relação aos exames de radiografia e de tomografia são o medo da questão, tanto em relação à carcinogênese quanto à teratogênese. Acredita-se que a teratogênese ela pode acontecer em situações de grande exposição até 10, 12 semanas de gestação. Após isso, a organogênese já está praticamente resolvida e dificilmente vai haver algum problema. Mas mesmo assim, acredita-se, os guidelines mencionam assim que para que ocorra um grande risco de teratogênese,
as exposições necessitam ser de grandes cargas de radiação acima de 5 Hz. Só que a maioria dos exames realizados, tanto de radiografia quanto de tomografia, não apresentam exposição tão acentuada. Então, tanto as radiografias quanto as tomografias são exames que eventualmente podem ser indicados e, além de não apresentarem risco tão elevado de teratogênese, é uma necessidade, muitas vezes, de obtenção de um diagnóstico de lesão que pode pôr em risco a vida da mãe e, consequentemente, a do feto também. Então, é indicado realizar, se houver indicação clínica, pela história do trauma. A possibilidade de restrição de crescimento e de restrição de desenvolvimento do sistema nervoso central, ele é um pouco mais estendido, até 18 semanas, mas também a chance de complicação passa pelo mesmo critério mencionado anteriormente. Há a necessidade de uma exposição por tempo maior e com carga de radiação mais intensa do que a que é utilizada para a realização dos exames, como é mostrado nesse diapositivo, nesses dois gráficos retirados de fontes diferentes. A carcinogênese também é uma preocupação, mas é bastante discutível se essas exposições seriam capazes de causar algum grau de comprometimento dessa ordem. Só para esclarecer em relação a essas duas tabelas, então lembrar que o 1mgy é igual a 0,1 Hz, já que as tabelas apresentam unidades diferentes, apenas apresentei ali a conversão de uma unidade para outra. Nesse diapositivo, a ilustração de dois exemplares de tomografia de duas pacientes submetidas a trauma, a paciente da esquerda mostrando a placenta completamente aderida, normalmente de forma normal, natural, à parede interna do útero, e a imagem da direita mostrando o acúmulo de sangue entre a parede uterina e a placenta. Esse acúmulo de sangue, obviamente, representa um descolamento de placenta, e nesse caso, inclusive, pode ser um descolamento que não se manifesta por sangramento, que pode acontecer quando o descolamento acontece na região mais próxima ao fundo uterino, um descolamento segmentar, não totalmente que não apresenta descolamento das bordas da placenta, então pode acumular sangue ali sem que necessariamente apareça sangue na cavidade vaginal da paciente. Mas é um sangramento que pode levar facilmente à perda desse feto, já que aquele sangue que acumula ali deveria estar indo para o feto, e o próprio feto pode estar perdendo parte do seu sangue para aquele espaço também, levando uma hipovolemia fetal. Então, a isquemia é importante, que leva a comprometimento hemodinâmico de mãe e feto. O descolamento de placenta ele acontece ele é facilitado pelo fato de a placenta ser um órgão não elástico, enquanto o útero tem uma elasticidade maior. Então, a movimentação pelo trauma ou por contrações excessivas pode fazer com que a movimentação da parede uterina não seja acompanhada pela placenta e assim ocorra a perda de contato entre as duas superfícies, acumulando sangue ali. Aqui 4 outros exemplos importantes do grau de utilidade da tomografia em algumas situações que podem salvar a vida tanto da mãe quanto do feto. O primeiro exemplo à esquerda é um exemplo de uma tomografia realizada numa paciente que apresentou um pneumotórax extenso, que ao pós ser drenado apresentou, como é mostrado na segunda figura, uma hérnia diafragmática. Então, além daquele pneumotórax que foi resolvido com a drenagem, a paciente apresentava também essa hérnia diafragmática, que pode ser causa ou não do próprio pneumotórax. A terceira figura pode ser vista
podem ser vistas duas setas na parte inferior da imagem que mostram sangramentos, acúmulo de sangue nos ventrículos laterais. E além do acúmulo de sangue na região abaixo do scalp, mostrando ali uma possibilidade de lesão vascular, tanto a nível de fratura, que pode não estar sendo mostrada nessa tomada de imagem, como também pode ser resultado da laceração do couro cabeludo da paciente. E a última imagem, uma manifestação, uma demonstração importante de disjunção e fratura, luxação de vários segmentos da coluna cervical, principalmente entre a primeira e a segunda vértebras. Então, são exemplos de exames que podem ter salvo a vida dessas 3 pacientes. Nesse diapositivo temos aqui então a relação das fontes utilizadas para a elaboração desse vídeo. Terminamos aqui nosso vídeo sobre trauma na gestante. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem, divulguem nosso vídeo. E se não se inscreveram ainda, são muito bem-vindos, caso queiram participar da nossa sequência de vídeos e assisti-los e divulgá-los. Muito obrigado, um abraço.